De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. Agora nós vamos ver então a matéria sobre a história da independência do Brasil. Você conhece bem a história do Brasil, da história da independência? Bom, até então começou bem, agora tá ruim pra caramba. Hoje estão você, inventando você história, viveu, história, né, história. Ziquinho? Porque Oi? segundo a informação que eu tenho, essa matéria foi com base em depoimentos do Ziquinho que viveu. Vamos ver? Em 1903 Antonte, roda a Hoje matéria. é feriado nacional. Mas o que você sabe sobre isso? No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, montado no seu cavalo e às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte e ficamos livres de Portugal. Mas a história não é tão simples assim. Para começo de conversa, nem era um cavalo, ele estava montado numa mula. Se construiu uma história, se idealizou uma história, que hoje nós, historiadores, tentamos desconstruir e passar uma história mais próxima da realidade. Afinal de contas, todos nós temos o direito de conhecer a nossa história o mais próxima da realidade possível, e não a partir de uma idealização para fortalecimento desse ou daquele regime. Até chegar à independência, todo um processo aconteceu. Começando pela vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugida das guerras de Napoleão. Dom João então precisava transformar essas terras em um lugar digno de um príncipe viver e começou abrindo os portos. Quebrando o chamado pacto colonial com Portugal. E o que é o pacto colonial? Justamente a exclusividade de comércio que o Brasil era obrigado em relação a Portugal, quebra isso e daí ele vai trazendo uma série de melhorias para o Brasil, de aspectos importantes, digamos assim, como a criação de uma Casa da Moeda, criação do Banco do Brasil, criação de um jornal para nós e alguns outros aspectos. Ele traz os primeiros cursos superiores, um curso de medicina, um curso de direito, justamente tentando fazer do Brasil aquilo que ele precisa. A partir disso, quando Napoleão foi vencido e Dom João pôde voltar a Portugal, deixou aqui seu filho Dom Pedro. Porém, a burguesia portuguesa começou a pressionar para que o Brasil voltasse a ser colônia, mas o Brasil, já tendo sua própria burguesia e com seu comércio aberto, não aceitou. Tem um lado que o próprio Dom João VI teria dito para o filho, né? Pedro, pegas para ti antes com o aventureiro Lance-mão. Uma lenda, né? Mas digamos que ele tenha dito algo próximo disso, ele realmente deve ter dito para o filho: olha, filho, torne-te, se alguém tiver que fazer disso aqui uma independência, um país independente, que faça você, e você pegue para teu governo, né? E é isso que o pai teria dito, e no final das contas é o que ele vai fazer, acompanhando os interesses locais, isto é, a imprensa local, a maçonaria local, vai começar a pressionar Dom Pedro a se somar ao processo de independência. E durante todo esse tempo, Portugal continuava a pressionar Dom Pedro para que ele voltasse a Portugal, mas interessado em reinar essas terras, ele decidiu mandar criar uma Constituição. Nós vamos ter o dia do fico, o dia que ele diz que é para a felicidade geral da nação, diga que eu fico, o momento em que ele manda começar a preparar uma Constituição para o Brasil e sempre refugando todos os chamados de Portugal, porque Portugal constantemente o chamava de volta. E ele dizia que não ia voltar, que ia permanecer aqui e que não o incomodasse. Tanto que, no momento em que ele se propõe a mandar fazer uma Constituição, ele já está avisando. Quer dizer, para que eu preciso de uma Constituição? Porque eu estou fazendo um país, eu tenho a possibilidade de fazer um país independente. Finalmente, em 7 de setembro, depois de várias pressões de Portugal, ele acaba irritado e proclama a nossa independência. Um processo longo, mas que transformou o Brasil em nação. Então, devemos comemorar sim essa data cível da nossa independência, mas agora sabendo efetivamente como as coisas aconteceram.
É, isso aí. E quem falou que não era mula era o Ziquim, que não era cavalo, era o Ziquim Claro que teve que lá, não, né, era Ziquim? uma Como foi burra. assim? Mula. Era uma burra. Tá com dúvida? Não. Pergunta pra ela pra você ver, você é uma mula ou você é uma burra? Não, mas você Não, viu é que legal verdade, a é que história o pintor não entendia de cavalo, ele entendia só tá. de pintar De quadro. pintura. De animal ele não entendia nada da vida dos equinos. E até porque o pintor não estava lá no momento, né? Então- Falaram pra ele, ó, tava assim, assim, E assim, ele pintou. a mídia é assim, já começou naquela época de jornalismo. É. Cada jornal conta uma história da mesma história. Quem conta um conto, Aumenta um ponto aqui. é isso aí. Vamos lá. Agora, eles não falam Não, mas do- que a história foi legal, bem contada, parabéns até É, pela e ba- Dani, pela e matéria, bacana né? que você viu que Esclarecendo aí vários pontos, né? Que a E gente... você viu que a maçonaria não influenciou só no governo americano, mas foi aqui da América do Sul também, do Brasil. É. A maçonaria está em tudo. Um abraço aos maçons, gente boa pra caramba, que todo mundo fala isso, aquilo, mas é um segmento, uma religião maravilhosa. Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.